Olha eu aqui mais uma vez no meu canal, amém? E aí, como é que tá? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem com a sua vida? E estou aqui com mais um vídeo para você. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o ministério apostólico. No penúltimo vídeo eu falei sobre o ministério quíntuplo. O ministério quíntuplo está lá em Efésios capítulo 4, Romanos também. O apóstolo Paulo vai falar do ministério quíntuplo. E o apóstolo Paulo passou a ter essa percepção, olhando para o corpo de Cristo, olhando para a igreja, e ele percebeu que havia esses 5 ministérios na vida da igreja, na vida do corpo de Cristo, que uns estavam desempenhando o papel de apóstolos, outros pastores, evangelistas, pastores e mestres. E eu vou estar postando aqui alguns vídeos falando de cada função, porque o ministério quíntuplo não é status. O ministério quíntuplo, ele é função. O que respalda esses 5 ministérios são as funções desenvolvidas. Que nem agora, eu vou estar falando sobre as funções do ministério apostólico, ok? E as funções do ministério apostólico, primeiramente, vamos aqui para a raiz. O que significa essa palavra apóstolo? Apóstolo significa enviado. Uma pessoa que é enviado para uma missão. É uma pessoa que é enviado para desenvolver uma missão, uma ordem. No caso aqui, para levar o evangelho de Cristo. Amém? O apóstolo, a primeira característica que respalda o ministério apostólico é que ele vê mais longe. O apóstolo, ele é o homem da visão. O apóstolo ele tem uma visão imensa, uma visão grande, ele consegue ver longe. Amém? O apóstolo, ele é um desbravador. O apóstolo desbrava territórios. Amém? O apóstolo, ele não só funda igrejas. O apóstolo não só começa igrejas, mas o apóstolo, ele permanece dando continuidade ao crescimento dessas igrejas que ele fundou. Amém? O apóstolo, ele não é um homem parado. O apóstolo, ele não fica parado, ou seja, só numa congregação, só em uma igreja. Não, o apóstolo ele fica em movimento, visitando em cidades, andando em cidades, fundando igrejas, visitando igrejas, levantando pastores, levantando bispos, dando a cobertura a pastores. Um apóstolo que não tem pastores na sua cobertura, que não tem pastores, um apóstolo que não está em movimento, que não está fundando igrejas, que não está cuidando de igrejas, que não está levantando líderes, lideranças, ele não é apóstolo. Porque o apóstolo ele está em movimento. Amém? O apóstolo é aquele que levanta as mãos e intercede também para os seus filhos avançarem, para os pastores avançarem, para os evangelistas avançarem. Amém? E uma coisa aqui importante que a gente vê no ministério quíntuplo, querido, que todos estão ligados. O apóstolo ele não pode andar como ele quer. Amém? Ele não pode andar afastado dos demais ministérios. Não. Na época de Paulo, todos estavam aqui, unidos. Eles andavam em unidade. Amém? Isso caracteriza o ministério apostólico. Outra coisa também, o ministério apostólico, o apóstolo, ele vela pela sã doutrina. O apóstolo, ele cuida também do corpo de Cristo. Ele protege o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, contra as heresias que surgem. O apóstolo, ele repugna seitas e heresias. É uma função também do apóstolo, guardar a noiva de Cristo. Amém? E outra coisa também que caracteriza um apóstolo interessante que quando a gente lê 2 Coríntios,
Lá no capítulo 12, o apóstolo Paulo ele vai fazer a sua defesa apostólica diante da sua igreja filha, a igreja de Corinto. Os coríntios não estavam recebendo o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo vai começar a defender o seu ministério apostólico. E interessante que quando chega no versículo 12 do capítulo 12, Paulo vai falar ali algumas características. E uma coisa que eu vejo ali na Bíblia, que o apóstolo, ele tem que ter o manto dos sinais e prodígios. Está na Bíblia. Uma das credenciais que respaldou o apóstolo Paulo é porque ele operava sinais e milagres. Se eles operam, eu também opero sinais e maravilhas. Um apóstolo, ele tem que operar. O apóstolo, ele chega e manifesta a glória de Deus. Ele traz a glória dos céus para a terra. Amém? Uma das credenciais do apóstolo é que ele tem um manto dos sinais e maravilhas. Ele cura, ele opera milagres. Um apóstolo que não realiza isso, diante da Bíblia, ele não é apóstolo. E outra coisa, um apóstolo o que não é apóstolo, quando não opera sinais. O que não é um apóstolo é quando ele não sai, quando ele fica só em movimento, quando ele fica só numa igreja, ele não é apóstolo. Ele está mais para pastor, que mais tarde eu vou falar. Porque o apóstolo, ele está em movimento. Ele é um desbravador de territórios. Amém? Ele é um homem que vê lá na frente, que vê a conquista do território. Ok? Então, são essas as funções do ministério apostólico. Amém? Quem legitima um apóstolo? Só outro apóstolo. Amém? E um apóstolo tem que estar ligado a um apóstolo, a um líder. Um líder tem que ministrar no apóstolo. Beleza? O apóstolo ele não está isolado. Voltando ao que eu falei. Ok? Então é isso que caracteriza esse ministério apostólico. Pastor Valmir, não tem mais funções? Tem mais funções. Tem, mas as que sobressaem são essas, ok? Então, fique na paz, fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal.